Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Eu vou agora tomar o meu cafezinho aqui. Aliás, eu já tomei um pouco, tô indo tomar de novo, pra gente... O que eu vou contar hoje pra vocês é um segredo espiritual poderoso, mas que nem todo mundo tem coragem de fazer. Vamos ali comigo. Vamos agora sentar ali, pra gente poder conversar. Deixa eu deixar a garrafa aqui. Abaixa o volume. Meu filho tá lá assistindo desenho dele. Então, o segredo espiritual que eu vou contar pra vocês é forte. É forte, mas não é pra qualquer um, não. Por que eu digo que ele não é pra qualquer um? Eu aqui com meu cafezinho na minha xícara da Clever English. Isso não é propaganda, porque eu estudo. Ai, gente. Café sem açúcar. Que horrível. Quem consegue tomar? Ai, eu não tenho. Peraí que eu vou pôr açúcar. Com açúcar aqui, ninguém merece, né? Café sem açúcar. Ai, não sei como consegue. Minha irmã toma. Não sei como consegue. Jesus Christ. Não dá? Quem que gosta? Nada. Eu tô falando aqui com o povo. Agora já pus meu cafezinho, meu açúcar, meu café, né? Porque... Enfim. É assim. Ó, eu vou começar contando. Não, eu vou começar falando. O segredo espiritual é o seguinte. Uma palavra assim. Nós lutamos contra a carne e os... Não, mentira. Cancela, não é isso. Diz na palavra que nós não lutamos contra carne e sangue, e sim contra potestades e hostes malignas. E o que quer dizer? Que nós não lutamos contra carne, nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra espíritos malignos. E quando você já tem esse entendimento do espírito maligno, você sabe que os demônios, eles utilizam as pessoas e influenciam as pessoas para que as pessoas pratiquem o mal. Então, às vezes a pessoa já tem requisitos, às vezes já é narcisista, não sei o que, não sei o que. O inimigo vai utilizar disso daí também pra que a pessoa continue fazendo coisas perversas contra o próximo, né? E nós não lutamos contra a carne, e sim contra essas hostes malignas. Então, quer dizer que isso já levando pra um lado, assim, vamos supor, de família ou ambiente de trabalho, no ambiente de família. Vou contar, assim, o meu testemunho. Antigamente, aqui em casa, era um inferno. Total. Total. Vocês não têm ideia. O meu pai, eles, né, ainda continua no vício da bebida. Mas, ele levantava de madrugada, tipo 2, 3 horas da madrugada, e ficava aqui na cozinha, gritando, batendo nas coisas, falando palavrão. Nossa, isso era constante. Era constante. Até que Deus foi me dando entendimento das coisas. Porque daí quando eu me converti de verdade e aceitei Jesus, ele foi me dando entendimento das coisas. Porque até então aqui era muito conflito. Era briga, era palavrão de cá, palavrão de lá, aí xinga aqui, xinga ali, era terrível. E hoje em dia não. Hoje em dia tem paz aqui dentro. Graças a Deus, tem paz. Então, quer dizer... E sabe como que eu consegui isso? Porque quando Deus me deu o entendimento disso, de que nós não lutamos contra a carne, o sangue, mas sim contra as hostes malignas, então eu entendi que o inimigo estava usando ele para sempre estar me deixando com raiva, chateada, aí você ficava com raiva, brava, daí você já xingava, já falava um monte, né? Fazia sujeira, ou quando, tipo, eu tinha que trabalhar de manhã, acordar 4h30 da madrugada pra ir trabalhar, e ele tá aqui na sala xingando. Quem que aguenta, né? Tipo, isso não é uma vez, era várias vezes na semana, várias vezes. Então, chega uma hora que você acaba explodindo, né? Mas pra aqueles que não têm o entendimento. Então, quando eu compreendi isso, eu vi que com o que eu tinha que lutar era com as armas espirituais.
Isso, com as armas espirituais. E quais são essas? Leitura da palavra, decidir de verdade o que eu quero da vida. O que eu quero da vida é viver no mundo ou viver para Deus? Então, quando... A gatinha da minha sobrinha. Quando eu decidi viver para Deus, tomei a decisão, converti-me. Voltei para Cristo. Então, eu vou lutar com as armas que Deus me deu. Leitura da palavra, oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. Mais oração e jejum. Porque isso não foi de um dia pra noite. Entendeu? Teve o processo pra até chegar a gente poder viver nessa paz. Porém, sempre o inimigo faz alguma coisa pra tentar te colocar, assim, no nível de ficar com raiva de novo, de começar a xingar, porque o que ele quer é que o seu ambiente seja assim, né? Seja de xingamento, seja de palavrões, seja de brigas, que daí é o lugar onde ele consegue morar, porque Jesus, ele só entra na sua vida se você o convidar pra entrar. Diz a palavra, ele diz, eis que estou na porta e bato. Se você abrir a porta e me convidar pra entrar, eu entrarei e serei contigo, né? Então, quer dizer, agora o inimigo não, ele não espera você convidar. Ele não espera, ele é intruso, ele é entrão, ele entra na tua vida e faz arruaça, entendeu? Destrói. Qualquer coisinha assim de brechas, de confusão, de briga, de desentendimento no lar, já é uma brecha pra ele poder entrar. Que daí o caminho tá aberto pra ele. E depois que eu entendi isso, aí então eu comecei a mudar, lutando com essas armas. Então mudou totalmente, graças a Deus. Graças a Deus. E no ambiente de trabalho, até vou contar esse aí é o testemunho da minha família aqui, mas tem eu também testemunho no ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho, às vezes você tem pessoas que trabalham com você que são falsas, pessoas dissimuladas, pessoas que estão, às vezes, se aproximam de você só pra tirar informação, sabe? Então, quer dizer, a gatinha da minha sobrinha tá querendo sair do quarto. Então, quer dizer, essas pessoas, você não deve, assim, sentir raiva dessa pessoa. Às vezes é seu chefe e ele, tipo assim, eu já tive esse chefe assim, que não gosta de você, mas que você tem um bom trabalho, mas ele não gosta de você, né? Mas você tem um bom trabalho, dá o seu melhor ali e ele percebe isso. Aí ele não te favorece, porque ele não gosta de você, né? Não vai com a tua cara, sabe? Tipo... Você não vai com a minha cara? Ele vira pra você e diz... Reprovada! Não. Tipo isso, assim. E você vai fazer o quê? É seu chefe, você tem que estar trabalhando ali, né? Então você continua, sem contar os colegas, né? Do ambiente de trabalho. Então, quer dizer, você... quando você passa a entender sobre isso, que não é contra a carne, aí você faz o quê? Você não vai sentir ódio da pessoa, você não vai ficar xingando a pessoa, você não vai chegar na sua casa e falar, ai, fulano fez isso, e aquele fulano é tal, e não sei o quê, e ficar xingando, não. Você vai fazer o quê? Você vai orar pela pessoa. Gostou dessa? Não? Pois é. Este é o segredo. Este é o segredo espiritual. Você tem que orar pela pessoa. Porque quando você ora pela pessoa, você ora... Por muitas vezes eu fiz isso. Eu orei pelas minhas líderes, orei assim pelas pessoas que trabalhavam comigo, até fazia campanhas pra Deus abençoar o ambiente, porque o ambiente fala muito também, entendeu? Se o ambiente estiver carregado, então ele só vai trazer coisa ruim ali, sempre vai estar aquele ambiente pesado. Então eu orava, eu fazia propósito, eu cheguei várias vezes até a ungir o ambiente, eu levava olhinho, ungia e orava, profetizando, orando. E graças a Deus, muitas coisas, assim, Deus foi me orientando, me guiando, às vezes acontecia coisas de parecer que eu ia ser injustiçada e aí Deus trazia a justiça, sabe? Naquela frase, o justo não se justifica, porque acontecia muitas coisas no ambiente de trabalho, então eu falava, não, o justo não se justifica, Deus vai me justificar, é Deus que vai lutar nessa guerra, é Deus que vai ser o meu juiz, entendeu? E ali sempre orando, mas não, mesmo que eu estava nessa posição de estar orando e pedindo, eu orava pela pessoa, falava, Senhor, abençoa aquela pessoa, Pai, o meu chefe, a minha líder, abençoa elas, que eles possam conhecer o Senhor, ter vontade, ter sede de conhecer a Ti, e orava. Tinha momentos, né, que estava aqui, ó, Senhor, abençoa aquela pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Sabe, com os olhos tremendo, assim, de raiva, porque às vezes vinha, falava coisas pra você e você tinha que engolir seco, né? E Deus foi mudando, sabe? E aí até chegar ao ponto de que Deus... e eu sempre fazendo meu trabalho, sempre bem feito. Até chegar ao ponto de Deus me honrar ali dentro do ambiente de trabalho, em que eu subi de cargo. E isso acontece com muitas pessoas, sabe? Quando o diabo não encontra...
não encontra uma brecha, por exemplo, na sua casa, ele vai te infernizar lá no seu trabalho. Aí se tá tudo de boa no seu trabalho, depois ele vai infernizar na sua vida conjugal. Ele vai te infernizar na sua vida familiar. Ele vai procurar uma brecha para te infernizar. Mas, como diz na palavra, né? Resisti-vos o diabo e ele fugirá de vós. E como que você resiste o diabo? Primeiro, sendo obediente a Deus, cumprindo os princípios. E segundo, não se afaste de Deus. E como você não vai se afastar de Deus? Orando, jejuando, buscando a palavra e orando pelos outros. Tem até uma passagem que fala sobre, se eu não me engano, acho que é Jó. Que Deus, ele tava assim naquela situação assim, cheio de doenças, a família toda já tinha, os filhos tinham já morrido, ele perdeu tudo, a herança, a mulher também dele abandonou ele, e aí nesse momento, ele mesmo assim, ele viu os amigos dele, viu a situação dos amigos dele e orou pelos amigos dele. E até os amigos que diziam amigos ficavam falando contra ele também. Falando pra ele que ele deveria ter feito alguma coisa de errado, pra estar vivendo daquele jeito, né? Ficava aquela picuinha, né? Aquela panelinha. Falando ali mal dele. Mas o que ele fez? Ele fez o contrário, porque o diabo queria o que? Olha lá, tá vendo? Estão falando de você. Olha o que estão falando de você, isso aí não é amigo. Isso aí não sei o que. Então, mesmo assim, o que ele fez? Ele orou pelos seus amigos. E por ele ter orado pelos amigos dele, Deus o restituiu muitas vezes mais do que ele tinha. Então, tudo o que ele tinha perdido, Deus restituiu pra ele em dobro. E não só assim, pensando no lado de, Deus vai me abençoar e vai me restituir, não sei o quê. Não, mas pensando pelo lado de que quando você ora por alguém, além de essa pessoa vai ser abençoada, Deus vai tocar na vida dela, então ela vai conhecer Jesus, ela vai trazer Jesus pra vida da vida dela, na vida da família dela, e quando a pessoa começa a transbordar Jesus na vida dela, né, ela transborda pra fora. Então ela vai mudar o comportamento, vai mudar o entendimento, a mentalidade vai mudar. Então é uma roda gigante, né? Uma coisa vai levando a outra. Então você deve sim fazer isso. Este é o ponto. Ore por eles. Não tenha raiva, não tenha ódio. Ore por eles. Ore pelas pessoas que te têm como inimigo. Muitas vezes você fala, ore pelos seus inimigos. Não. Na verdade, eu acredito assim que você deve orar pelas pessoas que te têm como inimigo. Porque nós não podemos ter ninguém como inimigo. O único inimigo que a gente tem é o diabo. Esse é o nosso inimigo declarado. Ele é o nosso inimigo. Porque desde está na palavra, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então esse é o nosso inimigo. Então é contra ele que devemos lutar. E contra ele nós lutamos assim. É com oração, é com jejum, é abençoando o outro, é orando pelo outro. Até Jesus diz pra gente dar a cara, a tapa. Se alguém te der um tapa na sua face, você vira e dá o outro. O que ele está querendo dizer com aquilo? Que nós devemos perdoar o próximo. E além de perdoar, mesmo que no momento ele esteja precisando de ajuda, você vai fazer o quê? Você vai ajudá-lo. Você não vai ficar, não, quando eu precisei, não me ajudou e agora eu não vou ajudar, não. Porque Jesus diz para nós ajudarmos que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, com isso, você faz o quê? Você perdoa, você ora por ele. Quando pedir ajuda, você ajuda. E se você não estiver conseguindo fazer isso por você, porque isso é um alívio para você mesmo. Se você não estiver conseguindo fazer isso por você mesmo, você faz o quê? Você ora pedindo pra Deus, Senhor, tira essa raiva que eu tô no meu coração desse fulano, dessa ciclana. Abranda meu coração, traz paz pra mim, Senhor. Muda a minha mentalidade. Você ora pedindo isso pra Deus e Deus vai trazer isso pra você. Quando você pensar que não, a sua mentalidade está sendo outra. Você já tá tendo outro entendimento. Deus vai abrindo a sua mente pra você entender melhor em todos os aspectos de qualquer coisa, sabe? E meu café tá esfriando. Pausa pro café. E é isso. Essa é a chave espiritual. Não tenha o outro como seu inimigo. O outro pode te ter como inimigo, mas você não tem ele como inimigo. Você vai orar por ele, para que ele conheça Jesus, para que ele conheça a palavra, para que ele conheça Deus na vida dele. E com certeza a vida dele vai mudar. E a partir do momento que a vida dele mudar, a sua missão já foi concluída. Porque Deus é Deus que vai te justificar. Às vezes você fica querendo resolver as coisas com a própria força do braço. E quando nós lutamos contra a carne e sangue, se for tentar lutar pela força do nosso braço, muitas das vezes nós vamos perder. Mas quando sabemos que nós estamos lutando contra inimigos, contra os demônios e as potestades malignas, então nós lutamos com a força de Deus, orando e entregando na mão dele. Que ele é nosso juiz. Ele vai resolver, ele vai justificar você, ele vai resolver a sua causa.
Tenha certeza disso. A minha vida foi assim, continua sendo e vai sempre ser, porque eu não mudo de lado de jeito nenhum. E assim eu desejo pra você, que você tenha essa percepção e que Deus possa abrir sua mente, sua visão, pra você entender o significado disso, de abençoar e orar pelo outro. É isso, e que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, Deus abençoe sua semana, seu final de semana, em nome de Jesus. Eu não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus esteja com você sempre, e creia, quem te justifica é Jesus. Entrega na mão dele e ora. Amém? A paz.